Irmãos, para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento cristão, nosso crescimento na vida cristã, algumas disciplinas são extremamente importantes. Se você quiser ler um pouco sobre esse assunto, às vezes eu gosto de fazer uma indicação de um livro que me edificou, porque é bem provável que ele também possa edificar a sua vida também. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, você pode ler um livro que chama A Celebração das Disciplinas. O autor é Richard Foster. É publicado pela editora Vida. Mas para que a gente venha crescer na vida cristã, é necessário a prática de algumas disciplinas. Dentre elas estão a oração, o jejum, a leitura bíblica. Mas esse salmo propõe para nós uma disciplina que também precisa ser uma disciplina diária, uma disciplina constante na nossa vida, se nós desejamos ter progresso espiritual, se nós desejamos crescer espiritualmente na presença de Deus. E essa disciplina é a disciplina do arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Diga para o irmão do seu lado, arrependimento. Assim como a oração, assim como o jejum, assim como a leitura bíblica, é necessário constantemente estarmos nos lavando, nos purificando na presença de Deus. O pastor Márcio costuma dizer que o santo não é aquele que nunca peca, mas é aquele que se lava diariamente, aquele que se purifica constantemente no sangue de Cristo. E é exatamente um pouco sobre isso que esse salmo fala. Agora, há um grande perigo nas nossas vidas de nós confundirmos arrependimento com remorso, ou arrependimento com culpa. Porque quando o pecado não se torna impenitente em nós, ou quando nós não nos sentimos mais constrangidos pela prática do pecado, seja ele corriqueiro, ou esteja ele tornando-se um pecado constante, isso mostra que o nosso coração está se tornando insensível a respeito daquele pecado, e nós estamos correndo um grande risco, por estarmos o praticando constantemente, ou até mesmo na prática, seja como que não constante, mas ainda que o nosso coração não se sinta entristecido por ter cometido aquele pecado, nós estamos correndo um grande risco de termos a nossa consciência cauterizada, e já não encontrarmos mais lugar de arrependimento. E uma vez que o arrependimento é a porta para o perdão, porque o salmista proclama que todo aquele que se arrepende e confessa a sua culpa e a abandona, alcança a misericórdia. Uma vez que o nosso coração então ele se torna insensível a isso, nós estamos correndo um grande risco, como a palavra diz lá em Hebreus, de nos tornarmos como Esaú, que suplicou por um lugar de arrependimento e não o encontrou na presença de Deus. Mas se o nosso coração não está se tornando dessa forma, nós também corremos o grande risco de sermos ludibriados por Satanás e não experimentarmos da obra do Espírito chamada arrependimento, mas experimentarmos de outras sensações que podem nos parecer arrependimento, mas na verdade são muito longe de serem as emoções dadas pelo Espírito ao nosso coração, e pior do que isso, não provocarem a devida mudança que só o arrependimento causado pelo Espírito é capaz de provocar na minha e na sua vida. A culpa, irmãos, é aquele sentimento que invadiu o coração de Judas, quando esse, diante do fato de ter negado ao Senhor, percebeu que estava entregando o Senhor da vida na mão de homens terríveis. E o texto bíblico diz que, tomado daquela culpa, ele então tentou de todos os modos resolver o seu problema, devolvendo o dinheiro, procurando o sinédrio judaico. Mas o texto diz que quando a sua culpa não foi solucionada pelos seus méritos e forças, esse homem então pensou que a melhor alternativa para o seu pecado era dar cabo da sua vida, e ele foi então e se enforcou. Quando nós estamos tomados de culpa, nós tentamos pelo martírio, pela autocomiseração, buscarmos convencer a Deus de ter misericórdia de nós, como que se a sua misericórdia fosse ela condicionada à nossa dor, ou a nossa autoflagelação e sofrimento, para que Ele então, percebendo o nosso sofrimento, se compadeça e estenda a misericórdia para conosco, quando na verdade essa misericórdia já nos foi estendida antes da fundação do mundo, através do Cordeiro de Deus que já havia sido imolado.